Agora, pessoal, nós vamos aplicar a matemática e a física para comparar este trator Valmet com aquele trator Ford puxando esta grade aqui em dois momentos diferentes. Nós vamos subir essa ladeira com a grade baixada até o final, do início do eito lá embaixo até o final, com cada trator. Vocês vão cronometrar o tempo que cada trator gastou para subir e depois nós vamos calcular a velocidade de cada um deles para a gente saber qual deles teve o maior rendimento aqui nessa subida, a maior potência, certo? Vamos descer então com da partida dele aqui, vamos descer com essa grade levantada, certo? Vou levantar ela aqui, levantamos ela, então nós vamos descer com a grade levantada para pegar de baixo para cima para ficar igual para os dois tratores, certo? Vamos pegar de baixo para cima com os dois tratores. Vamos pegar aqui, então, ó. Quando a frente dele chegar aqui, aí a gente liga o cronômetro, certo? Olha que a subida aqui tá diferente. Vou colocar ele bem certinho aqui. Então, ó, o pneu da grade está no comecinho da soja aqui, certo? Vamos baixar ela. Baixamos, está no chão agora. Então nós vamos subir aqui com o Valmet, vamos cronometrar ele. Então, nos dois casos aqui, tanto o Valmet quanto o Ford, nós vamos começar com o pneu da grade no início da soja aqui, e lá nós vamos parar o termômetro quando a frente dele chegar no capim lá em cima. Então, ó, início do pneu da grade e a frente lá no capim. A grade já está baixada. Então, vamos subir agora. Então, ó, 1, 2, 3, já! Vai pesar um pouquinho agora no início, porque eu pego a subida aqui, né? Vamos quebrando. O Valmetão tá aqui, tá, hein? Chegando já no final do eito. Ó. Parou o cronômetro, certo? Parou. Agora vamos deixar a grade aqui. E vamos fazer a conta agora. E vamos fazer a comparação com o Valmet agora. Então anotaram aí? Anotem no papel o tempo do Valmet. Vou deixar o Valmetão aqui, desligar o motor dele. Vamos caminhar um pouquinho agora. Vamos lá no Fordão. Já está até com o motor ligado, que eu esqueci ligado. Pegamos ele aqui. E vamos que vamos. Vamos colocar a grade no bichinho aqui. Vou fazer a volta e vamos lá na grade. Vamos procurar a grade, que agora até eu estou meio perdido aqui. Vamos engatar a grade, fazer o mesmo processo com o Ford agora, hein? Vamos ver quem vai ser o bom da disputa aqui. Se é o Ford ou se é o Valmetão. Tô ruim no volante hoje, hein? Vamos pegando. Pronto. Engatamos então a grade. Vamos descer agora e pegar o eito lá embaixo, hein? Vamos pegar o eito lá embaixo agora. Já vamos ficar com o cronômetro aí a ponto de bala. Acho que eu esqueci a grade de levantar, abaixada, hein? Vamos levantar essa grade, agora sim. Vamos jogar aqui. Rapaz. Ainda temos que subir lá, vamos pegar ali o eito. Então, ó, o mesmo esquema, hein? O mesmo esquema do Valmet, hein? A hora que a grade tiver com o pneu no comecinho ali, a gente desce ela, ó. Pronto, tá no comecinho da soja. Vamos descer ela aqui, baixou a grade, certo? E vamos pegar o eito até lá no final, mesmo esqueminha. A hora que eu pedir para parar o cronômetro, vocês parem. Então vamos iniciar o cronômetro, 1, 2, 3 e... Pera, o trator tá andando, pera aí que eu errei. Pera aí, vamos ajeitar de novo. Aí, tá no comecinho ali, né, ó. 1, 2, 3 e já! Vai demorar um pouquinho para pegar em bala, mas já foi. Vamos que vamos. De olho no cronômetro aí. E a gradona vem que vem, hein? Lá vai o nosso Fordão, hein? Ó, tá chegando, vamos ver. Parou! Beleza. Agora, bem simples, né, ó. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar, através dos dois valores, o tempo gasto pelo Valmet e o tempo gasto pelo Ford,
nós vamos jogar na equação da velocidade, ou vamos também trabalhar a pura matemática simplesmente, e vamos calcular qual trator teve a maior velocidade. Você já sabe que o que deu menos tempo teve a maior velocidade, certo? Ou será que os dois vieram iguais? Mas nós temos que ter o valor da velocidade de cada um. Para isso, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Eu vou descer do trator aqui um pouquinho, e eu vou agora medir esse eito até lá embaixo. Então vamos lá? A gente vai medir, mais ou menos, eu vou medir daqui até lá embaixo. Isso. Pronto. Então, pessoal, ó, eu medi o eito, então, ó, do início aqui, o eito geral até lá, e eu vou passar para vocês agora, eu vou deixar vocês fazerem o cálculo em cima desse valor que eu estou colocando na tela, através do tempo gasto e da medida em metros que nós acabamos de fazer. Nós vamos calcular a velocidade desses tratores em metros por segundo e transformar em quilômetros por hora e vamos comparar a velocidade de cada um. Então vai estar na tela para vocês a distância que esses tratores percorreram e o cronômetro você já tem aí que você mediu, certo? Em cima da distância que eu vou passar aqui na tela e em cima do tempo que você cronometrou ao longo do nosso experimento prático aqui dentro desse game, vocês vão conseguir achar a velocidade de cada trator. No próximo vídeo a gente vai fazer alguns testes de outras maneiras diferentes, tá ok? A comparação de hoje então para nossa aula é o trator Ford com o Valmet, certo? Vamos ver quem será o melhor nessa disputa. Fizemos então a simulação entre um Ford 5630 e o Valmet 118 4x4. Agora nós temos que encontrar a velocidade média de cada trator puxando a grade de disco, transformar essa velocidade média em quilômetros por hora. Como nós medimos o sítio em metros e encontramos o tempo em segundos, então a nossa resposta será a velocidade em metros por segundo. E a tarefa nos pede para encontrar a velocidade dos dois tratores em quilômetros por hora. Então nós teremos que fazer uma transformação aí. Nesta aula você vai aprender a encontrar a velocidade média, você vai aprender algumas transformações de medidas e também a transformação de quilômetros por hora para metros por segundo e metros por segundo para quilômetros por hora. De onde vem o 3,6? Por que esta pergunta? Às vezes você está ficando confuso. De onde veio esta frase? Quando você quer transformar centímetros em metros, metros em centímetros, decímetros, milímetros, você tem aquela velha tabela da matemática, você já tem em mente mais ou menos como você pode utilizar algumas ferramentas para essa transformação. Mas, quando você tem que transformar de quilômetros por hora para metros por segundo ou vice-versa, existe a constante aí 3,6. De onde vem esse 3,6 que é utilizado na transformação de metros por segundo para quilômetros por hora e de quilômetros por hora para metros por segundo? É isso que nós vamos descobrir agora. De quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6 e de metros por segundo para quilômetros por hora multiplica por 3,6. Esta é a regra que você encontra nos livros, na internet, nas apostilas. Mas, por que 3,6? Para entendermos, então, de onde vem o 3,6, vamos analisar o seguinte. Imagina que você tem um veículo a 90 km por hora. Quantos metros esse veículo percorre em um segundo? Você só conseguiria resolver essa situação se você transformasse quilômetro por hora para metros por segundo, certo? Então, como que eu transformo 90 km por hora para metros por segundo? Então, eu tenho aqui 90 km por hora, certo? Eu tenho 90 km por hora. Seria o mesmo que escrever
desta forma que você vê aí no quadro, ou você pode escrever 90 km sobre horas, por hora, né? A cada hora. Para transformar em metros por segundo, nós temos que transformar os quilômetros em metros e as horas em segundos. Por esse motivo, a equação aqui na frente mostra 90 vezes 1000 dividido por 60 vezes 60. Esse 1000, você sabe de onde veio. Cada quilômetro é 1000 metros, certo? E esses 60 minutos vezes 60 segundos é que cada hora tem 60 minutos. Porém, cada minuto tem 60 segundos. Por isso, ficou 60 vezes 60. Então, para fazer a transformação de quilômetros por hora em metros por segundo, utilizando esse 90, que nós temos que passar o 90 para metros por segundo, nós temos 90 vezes 1000, porque 1000 é 1 quilômetro, e vamos dividir pela hora. E a hora é 60 vezes 60 segundos. 60 minutos vezes 60 segundos. Então ficou 90 vezes 1000 metros e divide tudo isso por 60 minutos, que multiplica 60 segundos, que é o total de segundos que tem uma hora. Então ficou 90 vezes 1000 dividido por 3.600. Ó, 60 vezes 60, 3.600. Então eu tenho que 90 vezes 1000 dividido por 3.600 é o mesmo que 90 vezes 1 dividido por 3,6. Mas da onde que veio esse 1 dividido por 3,6? Olha só, se eu simplificar aqui o 1000 por 1000, vai dar 1, certo? Ficou 90 vezes 1 aqui na frente. E se eu simplificar esse 3.600 por 1000, eu vou ter 3,6. Então aqui na frente ficou 3,6. É o mesmo, então, que 90 vezes 1 sobre 3,6. Caso eu não quisesse usar a simplificação, eu faria essa conta por completo. Mas por que nós estamos detalhando isso aqui? Imagina que você fosse fazer uma conta desta toda vez que você tivesse que fazer essa transformação aí. Se fosse 80 km por hora, fazer toda a continha. Se fosse 75 km por hora, a conta por completo. Então, para ficar mais simples, o que você percebe através dessa atividade que eu acabei de fazer? Você percebe que não importa se é 90, se é 80, se é 25, quanto que você coloca ali de número, no final você multiplica por 1 e divide por 3,6. O final vai ser sempre o mesmo, multiplica por 1 e dividir por 3,6. Multiplicar por 1 e dividir por 3,6 é o mesmo que dividir por 3,6, porque todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, nós concluímos que para você transformar 90 km por hora em metros por segundo, basta você dividir por 3,6. Entenderam de onde que vem esse 3,6? Este cálculo você não precisa de aprender ele por completo, mas eu quero que você entenda, através deste quadro, da onde que vem esse 3,6. Então, esse 3,6 vem de uma simplificação desta fraçãozinha que é 1000 sobre 3.600, que fica 1 sobre 3,6. Ou seja, para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, basta dividir por 3,6. Se para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo você divide por 3,6, então quando você quer voltar ao que era antes, você vai multiplicar por 3,6. Então ficou a regrinha que vocês encontram no livro e nas apostilas, que de quilômetros por hora para metros por segundo divide por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora multiplica por 3,6. Então o importante é que você aprenda esta regra que está aí no quadro. Tá? Não vamos fazer toda hora aquela conta complicadinha que eu acabei de fazer. Aquela conta, retomo a dizer para vocês que eu fiz apenas para vocês entenderem da onde que vem esse 3,6, certo? Mas a regra é essa, ó. Quilômetros por hora para metros por segundo divide por 3,6. Metros por segundo para quilômetros por hora multiplica por 3,6. Gravem bem isso, que você vai usar a vida toda. Enquanto você estiver vendo algo relacionado à física de movimento, você tem que ter em mente essa transformação e esse 3,6. Ah, mas é complicado isso. Não é complicado. Se eu perguntar para vocês agora qual é o valor de π, a maioria vai falar 3,14. Da mesma forma que você guardou o valor de π na memória, guarda o valor da transformação, 3,6, certo? Agora, pessoal, na nossa primeira simulação, nós testamos um Valmet 118 4x4
Ele subiu com a grade e ele gastou um total de 19 segundos, segundo o nosso cronômetro, certo? A nossa cronometragem lá deu 19 segundos na subida ali por completo. Já o Ford 5630, nós encontramos 16 segundos. Então o Ford ele gastou menos tempo. Mesmo o Valmet traçado, que deu um pouco mais de garra no Valmet, o Ford, né, ele tem o torque dele, né, fez ele gastar apenas 16 segundos, menos que o Valmet. Então já sabemos que quem gastou menos tempo foi o mais rápido. Já sabemos que o Ford 5630 foi mais rápido que o Valmet. Porém, a questão é, a atividade nos pede para encontrar a velocidade de cada um, a velocidade média no geral do percurso. Por que média? Porque lá no início, quando ele estava em atrito com o solo, na arrancada da subida, ele demora um pouco para chegar na velocidade máxima que ele chegaria naquela marcha. Certo? Então, no total, um deles demorou um pouquinho mais para adquirir a velocidade total que ele teria nesse trajeto. Então, apesar da velocidade final que pode ter sido a mesma, lá no início, o torque, o pega que eles deram lá para iniciar e chegar na velocidade máxima, o Valmet demorou um pouquinho mais nessa simulação que nós fizemos. Certo? Então nós já temos que o Ford é mais rápido, mas não sabemos qual é a velocidade dele. Nós encontramos nesta atividade o valor, então, do tempo do Valmet, que foi 19 segundos, do Ford, que foi 16 segundos. Nós caminhamos também de um lado no outro da roça e nós encontramos a distância que os dois tratores percorreram puxando essa grade na subida. E a distância total percorrida pelos dois foi 80 metros. Então, esse 80 metros nós utilizaremos tanto para o cálculo da velocidade do Ford quanto para o cálculo da velocidade do Valmet, porque eles fizeram o mesmo trajeto, a mesma distância, que nós medimos passo a passo, deu 80 metros, certo? A velocidade média, lembra que a velocidade é dada em quilômetros por hora ou metros por segundo? Se é quilômetro por hora, quilômetro é distância, hora é tempo. Então nós temos que velocidade, basta dividir a distância pelo tempo. Então é isso que nós vamos fazer para encontrar o resultado desta atividade. Dividir a distância percorrida por cada trator pelo tempo gasto por cada trator, certo? A distância vai ser a mesma para os dois, vai ser 80. O tempo é 19 para o Valmet e 16 segundos para o Ford. Então esta tela ela retrata bem os dados do exercício. Todos aqueles dados que nós cronometramos, o espaço entre um lado e outro da roça que nós medimos, passo a passo, e a equação que nós vamos utilizar, todos esses dados estão nessa tela. Então esta tela é muito importante, esta tela é praticamente o enunciado do nosso exercício. O enunciado seria o seguinte, então, ó, qual é a velocidade média do Valmet e do Ford quando eles percorreram 80 metros puxando a grade de disco? Encontre essa velocidade e dê sua resposta em quilômetros por hora. Então não basta você utilizar a equação e encontrar a resposta, porque ela será em metros por segundo, uma vez que o nosso relógio marcou em segundos e os nossos passos marcaram aí em metros. Então a resposta desse exercício que você encontrar, a princípio, ela estará em metros por segundo. E lá no início do vídeo eu falei para vocês que a resposta teria que ser em quilômetros por hora. Então nós vamos fazer esse cálculo, nós vamos encontrar a resposta em metros por segundo e no final transformar em quilômetros por hora. Aí que entra aquela questão do número mágico chamado 3,6. Será que eu divido? Será que eu multiplico? Então vou encontrar o resultado e vou utilizar o 3,6 para fazer a transformação final, ok? Vamos lá então. O Valmet 118 4x4 gastou 19 segundos. A velocidade média que o exercício pede é a distância dividido pelo tempo. A distância nós sabemos então, né, ó, que foi 80 metros para o Valmet e 80 metros para o Ford. Vamos calcular o Valmet que está aí na tela. Então, ó, 80 metros eu vou dividir por 19 segundos, que é o tempo que o Valmet gastou para subir. 80 dividido por 19 dá 4,2 metros por segundo. Como a distância está em metros e o tempo está em segundos, então a resposta fica em metros por segundo. Isso é muito interessante, que cai em vários exercícios de vestibular, Enem,
Parece simples, é uma simulação prática muito legal que nós fizemos. Parece uma atividade muito simples, mas esse vídeo vai te ajudar muito a você lembrar de certos detalhes em exercícios mais complexos de vestibular e Enem. Retomando então, ó, nós temos ali então, ó, 80 metros dividido por 19, distância dividido pelo tempo, igual está na setinha laranja ali. 80 por 19, o Valmet teve uma velocidade de 4,2 metros por segundo. A cada segundo que o reloginho marcava aí, ele andava 4,2 metros. Significa isso, 4,2 metros a cada segundo. Já encontramos a velocidade do Valmet em metros por segundo, porém, o exercício quer que nós encontramos a velocidade em quilômetros por hora. Para isso, nós vamos retomar então a transformação dele, retomar a explicação que eu dei agora há pouco sobre o 3,6. Eu vou ter que pegar esse 4,2 metros por segundo e multiplicar por 3,6, que vai dar um total de 15,1 km por hora. Lembra, de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. De quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Como aqui é metros por segundo e a gente vai transformar em quilômetros por hora, nós estamos multiplicando. Peguei a resposta do exercício que é 4,2, né? Ó, a resposta era 4,2. Peguei o 4,2, multipliquei por 3,6, que deu 15,1 km por hora. Então, até esta parte do exercício, nós aprendemos a encontrar a velocidade média, que é dividir o espaço percorrido pelo tempo, e aprendemos a transformar metros por segundo em quilômetros por hora. Por que eu transformei metros por segundo em quilômetros por hora? Porque lá no início da nossa simulação foi pedido para vocês que a resposta teria que ser em quilômetros por hora. Até aqui tranquilo? Então o Valmet, que gastou 19 segundos, ele fez o percurso aí a uma velocidade média de 15,1 km por hora. Tranquilo? Qualquer coisa, vocês podem travar a tela a hora que quiser e rever esta explicação. Ou até mesmo para copiar no caderno, pode travar a telinha aí, né? Valmet, então, aí na nuvenzinha amarela, 15,1 km por hora, certo? Vamos guardar esse valor e agora vamos calcular o Ford 5630. Então, o Ford 5630 gastou um total de 16 segundos. Nós já sabemos que a equação da velocidade média basta dividir a distância pelo tempo. Dividindo, então, a distância, que é 80 metros, que tem de um lado do sítio no outro, pelo tempo do Ford 5630, deu 16 segundos. Então, 80 eu vou dividir por 16. Ó, distância pelo tempo. Distância pelo tempo, 80 por 16, que vai dar um total de 5 metros por segundo. Então, eu já sei que a velocidade do Ford 5630, na subida aqui com a grade, foi 5 metros por segundo. Então, ele andou bem mais rápido do que o Valmet. Nós já sabíamos mais ou menos disso, por quê? Porque se o Valmet gastou mais tempo, ele andou mais devagar. Se o Ford gastou menos tempo, ele andou mais rápido. Então, 80 por 16, nós temos 5 metros por segundo. A cada segundo, o Ford andava 5 metros, certo? 5 passos largos aí a cada segundo. Mas ainda temos que transformar esses metros por segundo em quilômetros por hora. Para fazer isso, vamos utilizar novamente o númerozinho mágico 3,6. Gravem bem esse número, 3,6. A gente vai usar muito ele, tanto aqui na escola quanto fora da escola, vestibular, Enem, e nos estudos que nós formos fazer, e inclusive durante a nossa vida, em algumas comparações de velocidade, certo? Para transformar metros por segundo em quilômetros por hora, basta você multiplicar o resultado que você tiver em mãos por 3,6. Multiplicando 5 metros por segundo por 3,6, a gente tem 18 quilômetros por hora. Então, ó, deu praticamente quase 3 km por hora a mais que o Valmet. O Valmet acho que tinha dado 15,1, deu a base de 15, né? Aqui deu 18. Já dá uma diferença grande quando você tem um eito muito grande também, um sítio bem grande. O tempo de término do trabalho vai ser bem menor no Ford em relação ao Valmet. Então ele vai ser bem mais rápido quando você soma um dia todo de trabalho. Nesse caso da nossa simulação, tá? Então nós temos que o Ford teve uma velocidade média de 18 km por hora. Então, pessoal, essa foi a nossa aula, onde vocês conseguiram, através desse simulador e desta pequena aula,
vocês conseguiram ter subsídio para entender a equação da velocidade média, o que é a velocidade média, que é a média de velocidade num percurso inteiro, que basta você dividir a distância percorrida pelo tempo que você tem a velocidade média. A velocidade média, quando você trabalha em metros e segundo, a resposta fica em metros por segundo. Quando você trabalha em quilômetros e horas, a resposta fica quilômetros por hora. E quando você quer transformar esse valor de um para o outro, ou você divide ou você multiplica. Para saber se divide ou se multiplica, você tem aquela regrinha que eu deixei aí, né? E que tem em outras telas, que vai ter nos livros, nas apostilas. Você vai sempre estar usando essa regrinha aí. Um abraço a todos e até a nossa próxima simulação, aonde eu vou deixar os valores para que vocês encontrem as respostas. Obrigado, tudo de bom, pessoal.